Você pode se sentar, boa noite. Glória a Deus. Existe um anseio no coração do Senhor, e é um anseio de relacionamento conosco. O maior desejo do coração de Deus é poder se relacionar conosco. E é um privilégio para nós poder estar nesse lugar de relacionamento com Jesus. Amém? É sempre uma grande satisfação a gente poder, um privilégio, a gente poder compartilhar e testemunhar daquilo que Jesus tem feito na nossa vida. Uma das coisas que eu tenho pedido para Deus é que eu não viva de contar os testemunhos do que aconteceu com os outros, mas que eu possa sempre testemunhar da presença daquilo que Jesus continua fazendo ainda hoje. Amém? É bom ter um testemunho fresco. Um bom culto não é aquele culto que nós falamos sobre aquilo que Jesus fez no passado, mas sobre aquilo que Ele continua fazendo hoje. Amém? É incrível como, nesse exato momento, milhares de igrejas estão reunidas no país. E na maioria dos púlpitos dessas igrejas está sendo pregado o que Jesus fez no Antigo Testamento, o que Jesus fez na igreja de Atos, mas poucos são aqueles que podem testemunhar o que Jesus fez hoje, o que Jesus continua fazendo. E a minha primeira pergunta para nós é: o quanto o Senhor tem estado presente entre nós? O quanto nós podemos dizer, nós somos testemunhas oculares daquilo que Cristo ainda tem feito hoje. Nós somos craques em pregar sermões contando aquilo que aconteceu na vida de Moisés, o mar que se abriu, não é? A arca de Noé, tantas maravilhas. Mas será que Deus mudou? Hebreus diz assim: Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Sabe uma das coisas que eu me questiono, eu fico pensando, amados? Jesus disse que duas coisas. Primeiro, que nós faríamos coisas maiores daquilo que Ele fez. Essa é a primeira. E a segunda, que os discípulos se multiplicariam e que através do nome dEle expulsariam demônios, curariam enfermos, falariam em outras línguas. Agora, é interessante a gente pensar que se isso for verdade, não devia ser raro nós encontrarmos um discípulo que faz essas coisas. É ou não é verdade? Ou Jesus se enganou, ou nós precisamos se alinhar e de novo receber um enchimento do Espírito. Porque ninguém pode produzir as obras do Espírito a não ser pelo Espírito. O que isso nos ensina? Que provavelmente a maioria daquilo, a maior parte daquilo que nós estamos fazendo, não é obra do Espírito. E se isso for verdade, nós precisamos urgentemente alinhar o nosso coração à vontade do Pai. Sabe, eu tenho pregado, irmãos, os seguintes, e vocês podem se assustar com aquilo que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Você quer encher uma igreja? Pede para o diabo. O diabo vai te dar uma igreja cheinha. Se você quer uma igreja com gente com muita grana, pede para o diabo. Sabe por quê? Porque esse sistema econômico foi feito por ele, não foi feito por Deus. Não foi Deus que instituiu o dinheiro como o recurso principal para a gente viver uma vida digna. Sabe, muitas igrejas têm se vendido como uma meretriz, porque o foco maior é o dinheiro. Aí você fala, não, mas o slogan é Jesus é o Senhor. Se o slogan for Jesus é o Senhor,
mas na prática você não se submeteu ao senhorio dele? Isso é verdade? Então o que determina que Jesus é o Senhor? O que determina que Jesus é o Senhor é se nós dependemos dele para fazer aquilo que nós temos que fazer e não do dinheiro. Agora nós falamos assim, Jesus é o Senhor, mas é o dinheiro que define tudo na nossa vida. O dinheiro define quanto tempo nós trabalhamos por dia. O dinheiro define onde nós passamos as férias, qual reforma nós vamos fazer, que tipo de roupa nós vamos vestir, que tipo de comida nós vamos comer, como está o nosso humor. Quem já se pegou assim, ó? Se não tem dinheiro na conta, está de mau humor. Se cai o dinheiro na conta, o humor muda. É só comigo que acontece isso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve o dinheiro, ou você serve a Deus. Agora, o que Deus faz é infinitamente superior àquilo que o dinheiro pode dar. O problema é que nós temos um sofisma na nossa cabeça. O inimigo e a sociedade incutiu em nós a ideia de que o dinheiro é o principal recurso para a gente fazer o que precisa fazer. E se nós pararmos para pensar, na maior parte do tempo nós não fazemos as coisas que nós precisamos fazer, mas fazemos as coisas que o dinheiro diz que você deve fazer. O dinheiro define qual é o tipo de carro que você pode ter, qual é o tipo de carro que você pode, casa que você pode ter, qual é o emprego que você tem que ter, qual é a profissão que você vai ter. E se isso for verdade, aonde fica o propósito de Deus? Só que quando você entende qual é o propósito de Deus, Deus te dá todo o recurso que você precisa. Todo o recurso. Você quer ver alguns recursos que são muito mais importantes que o dinheiro, e a ordem precisa mudar na nossa cabeça para a gente renovar a aliança? Um recurso que é mais importante que o dinheiro: recurso humano. Eu posso descer aqui, pastor? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas existem certas coisas que o dinheiro não pode fazer para você. Você precisa de pessoas. E nem todas as pessoas se vendem. E nem todas as pessoas são compráveis. Então pessoa é um recurso muito mais importante do que o dinheiro. Mas quantos de nós damos muito menos valor às pessoas e muito mais valor ao dinheiro? Já parou para pensar nisso? Eu estou contando isso assim porque quando você entender o viver pela fé, e a fé é real. A fé real é a certeza dos fatos que se esperam, a convicção das coisas que ainda você não pode ver. Ou seja, é você fazer antes de ter. Eu sempre digo que Pedro, ele não andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra. Ele ouviu uma palavra do Senhor que disse: vem. Sobre essa palavra ele caminhou. Não foi sobre as águas. Se não tivesse a palavra e ele fizesse aquilo, ele ia afundar. Mas foi a palavra que garantiu que, se mesmo que ele fosse, no momento que ele afundasse, tinha alguém para segurar. E veja, mesmo Jesus dizendo vem, e mesmo ele obedecendo, ele afundou. Mas quando ele afundou, tinha uma mão para segurar. O problema não estava em ele afundar. O milagre não estava em ele andar. O milagre estava em saber que quando ele afundasse, alguém ia estar lá para segurar. Isso é viver pela fé. Não é ter medo de cair no buraco. É pisar sabendo que se você cair no buraco, vai ter alguém para te tirar de lá. E nós precisamos conhecer Jesus para a gente chegar nesse nível de confiança. Por quê? Porque se você não conhece Jesus, você não consegue ter esse nível de confiança. Você não consegue evoluir para um outro nível. Como você pode confiar numa pessoa que você não conhece? Você confia num desconhecido?
Você sai aí pela cidade e fala assim: amigo, eu vou deixar aqui a minha bicicleta contigo e daqui meia hora eu volto, você guarda para mim? Você faz isso com desconhecido? Sim ou não? Claro que não. Agora, eu conheço o Fabrício, conheço o pastor Baltazar, eu não tenho problema nenhum, né? O Fabrício falou comigo: amanhã nós vamos ter que ir em 2 carros. Não falou, Fabrício? Eu falei: por quê? Não, porque eu tenho que trabalhar no meio do dia. Eu falei: mas por que você vai com 2 carros? Usa o meu. Porque eu conheço o Fabrício. Eu não vou falar isso para um desconhecido. E sabe qual que é o problema? Muitos de nós dizemos: Jesus é o Senhor, mas a gente não conhece o poder de Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você entender que Jesus continua fazendo as coisas hoje. Uma semana atrás eu estava desmontando uma parede de 14 estandes de MDFs, um MDF meio de altura. Uma placa de MDF pesa 2,75 metros de comprimento por 1,85 metros de largura. E a parede tinha uma placa e meia e mais a estrutura. E tinha uma parede aqui com 13 MDFs e uma parede aqui com 3 MDF. E eu estava encostado na parede verdadeira com essa parede de MDF falsa na minha frente. E a outra parede aqui. Quando eu empurrei essa parede, as duas vieram para cima de mim. E eu segurei com essa mão aqui, com esse braço. Elas caíram, dá mais ou menos 2.200 quilos. 2 toneladas, para você ter ideia. Elas caíram, eu fiz isso aqui. Quando eu fiz isso aqui, a estrutura bateu aqui. Não tinha como não quebrar esse braço. E eu imprensei na parede e bateu aqui no meu peito. E bateu na minha perna e eu pulei e ela caiu. Eu não sei nem como eu pulei. Eu sei que na hora inchou isso aqui. Eu falei para os meninos: vamos para trabalhar, deixa eu ir embora correndo, porque na hora que esfriar eu não vou conseguir nem segurar o volante. Ficou desse tamanho. E eu imaginei que tinha fraturado, mas não fraturou. Mas mesmo assim eu fiquei com uma sequela. Então quando eu cheguei aqui ontem, sexta, a batida machucou minha musculatura do peito. Eu não podia respirar. Dar risada então era uma pontada gigante, dor nas costas. E somando com isso, eu não sei se pelo cansaço, o olho começou a embaçar. E eu fui ver, né, se não era um princípio de AVC. Mesmo sabendo que a parede caiu, fiquei em dúvida. E antes de dormir eu falei assim: Deus, eu não completei minha carreira ainda. Eu sei que não é tempo de eu ir, porque eu sei qual que é o meu propósito. Mas se é um princípio de AVC, tenha misericórdia de mim. Eu não quero ir agora. Então toca no meu coração, faz o que for preciso. Quando eu fui dormir, quando deu 2 horas da manhã, estou dormindo lá na casa do Fabrício, eu acordei com uma voz. Falou assim: vire de barriga para cima. Aí eu falei assim: qual é o seu nome? E era um anjo. Ele falou assim: meu nome é El Rafar, mas vocês me conhecem como Rafael. Eu sou o anjo da cura. Eu vim curar você. Ele pôs as 2 mãos em cima do meu peito, 2 horas da manhã. Na hora sumiu a dor. Eu levantei, comecei a mexer, descer, dar risada, respirar para ver se doía. Eu fui para o banheiro dele e fiquei chorando lá. Uma meia hora eu fiquei chorando no banheiro dele. Eu não vi o rosto do anjo. Eu só vi ele falando comigo. Isso foi 2 dias atrás. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus continua fazendo as coisas que Ele disse que ia fazer. Ele não mudou. Agora, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe se nós estamos chegando diante dEle porque nós o amamos, ou se nós estamos de alguma maneira tentando fugir do inferno, ou com medo de alguma coisa. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que está trazendo você aqui hoje. Será que você está aqui porque você ama Jesus? Ou porque você tem medo de ir para o inferno? Ou porque você está numa crise? Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. Quando Jesus estava aqui, tinha uma multidão seguindo Jesus. E cada um daquela multidão tinha um propósito diferente, tinha um objetivo diferente. Só que Jesus não se dava a conhecer para toda a multidão.
E de toda aquela multidão, só alguns tocavam em Jesus. Mas os discípulos dormiam onde ele dormia, comiam o que ele comia, e só a eles era dado conhecer os mistérios das histórias que ele contava para a população. Você pode ser um no meio da multidão, ou você pode ser um discípulo. E eu vou dizer para você o que eu disse agora há pouco: os discípulos são raros. Eles precisam se multiplicar, e nos últimos dias eles se multiplicarão. E sabe, não é que não tenha discípulos, não é que Jesus estava errado, é que os discípulos estão nos lugares onde você não gostaria de estar. Você quer encontrar discípulos verdadeiros de Jesus? Vá no Oriente Médio. A igreja que mais cresce está no Irã. Vá para a África, vá para a China. Existem anônimos poderosos que estão trabalhando nas favelas. Mas sabe onde nós tentamos encontrar discípulos de Jesus? Nas plataformas. O discípulo de Jesus não é aquele que tem grandes palavras, mas aquele que se humilha diante do Pai e serve as pessoas. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, se eu quero ser um discípulo de Jesus, o que eu preciso fazer? Servir. E esse é um discurso bonito, uma narrativa bonita. Todo mundo quer, não, eu sirvo. Mas na prática, de maneira efetiva, a minha pergunta para você hoje é: as pessoas que estão ao seu redor estão sendo servidas por você? Porque a gente pode até servir por vários motivos: para receber proeminência, para receber o tapinha nas costas, para tirar foto, né? Que nem tem a galera que vai, dá um prato de comida, tira foto e daí põe no Face e fala: olha. Não que isso seja errado. Não que isso seja errado. Porque muito melhor do que divulgar os assassinatos, os crimes, é divulgar a boa obra. O problema é a intenção do coração. E por que eu estou falando tudo isso essa noite para você? Porque o Senhor, Ele não quer ter um relacionamento superficial conosco. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Eu tenho uma palavra profética de Deus para essa igreja. Quando eu estava ali atrás, Deus me deu. E o que o pastor e a pastora confirmaram naquilo que ele leu e naquilo que ela cantou. E vocês já vão entender. Ele leu João 6:54. Não é isso? E ela cantou sobre a casa ser um lar. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 21. Se você quiser deixar marcado já Isaías 54 também, pode marcar. Isaías, tá? Não Jeremias, por favor. Apocalipse 21 fala assim, ó: então eu vi uma nova terra e um novo céu, porque a primeira terra e o primeiro céu haviam desaparecidos, e o mar já não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Vou fazer uma pausa aqui. Irmãos, entenda uma coisa. Tem uma cidade gigante, física, literal, sendo construída no céu. O céu não é espiritual apenas, o céu é físico. Tem matéria lá. Tem um homem físico, um homem que comeu peixe na praia e atravessou parede, um homem ressuscitado, o primeiro de uma nova raça, que está lá no céu, que é carne e osso, e que está edificando uma cidade, que nós vamos ver aqui nesse texto, que tem 2.000 quilômetros de extensão.
O céu não é um lugar abstrato, onde você vai ter um corpo que as pessoas vão pôr a mão e vão atravessar como se fosse um fantasma. O céu é físico. E por que nós precisamos entender isso? Porque na nossa cabeça mundana, pagã, grega, romana, babilônica, a matéria é ruim. E tudo que é espírito é bom. Isso é Platão que prega. Isso é grego. E nós negamos tudo que é ruim. E aí nós achamos que Deus foi incompetente. Que Ele criou a terra e o céu. E Ele decidiu depois de 6.000 anos que não tem jeito. Ah, então vou resetar tudo, eu errei. Você gostaria de adorar um Deus incompetente? Deus não erra. Quando Ele olhou para o homem, Ele tinha criado tudo. Ele olhou para o homem e falou assim: é muito bom. Ele não errou quando Ele criou o físico. Ele não errou quando Ele criou a matéria. Só que nós fomos ensinados uma teologia escapista. Eu não vou fazer nada aqui, eu não vou governar aqui, porque um dia eu vou para um céu. Um céu que é estranho, um céu que eu não faço nada, que eu fico voando pelo universo como se eu fosse um fantasma, não sei. Onde eu não vou comer. Antigamente falava assim: no céu não vai ter comida, porque diz que não vai ter fome. Não vai ter fome porque não vai faltar comida. Não é porque eu não vou comer. Então nós precisamos mudar nossa mentalidade para a gente conseguir viver a plenitude do relacionamento com Jesus. Jesus não é um ídolo inacessível. Jesus é uma pessoa que subiu para estar num lugar estratégico, garantindo o teu direito de governar, intercedendo ao teu favor. A ocupação de Jesus hoje é ficar ao lado do Pai, ouvindo a sua intercessão e dizendo: Pai, Ele tem uma aliança comigo. Ele comeu da minha carne e bebeu do meu sangue. Ele é um comigo. Eu sou um com Ele. Vamos continuar lendo ali? Olha lá. Eu ouvi. Era versículo 2. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. É a igreja aqui? Não, é a Nova Jerusalém, né? A noiva é a igreja ou é a Nova Jerusalém? É os dois, né? Eu ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e Ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: veja, eu estou fazendo nova todas as coisas. E então ele me disse: ponha isso por escrito, porque eu lhe digo, e é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: está terminado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça das fontes da água da vida. Aquele que vencer herdará todas essas coisas, bênçãos, todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas os covardes, fala comigo, os covardes, não são os adúlteros que estão aqui em primeiro, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os corruptos, nem os ladrões. Os primeiros da lista, quem são? Os covardes. Quem são os covardes? Aqueles que conheciam a verdade e negaram Jesus quando fecharam a sua boca. Aqueles que não se posicionaram no meio de uma sociedade corrupta, falando quem é Jesus, vivendo como Jesus, agindo para Jesus. Esses são os covardes. Esses são os covardes. Espera aí que não é essa palavra para a igreja não, fica tranquilo, viu, pastor? Aqueles que são infiéis a mim, aí depois vem o quê? Os corruptos. Cara, os políticos vêm depois aqui. Mas só político que é corrupto?
Os políticos só são corruptos porque a corrupção está na população. Uma população corrupta coloca políticos corruptos no poder. Porque se a população não fosse corrupta, ela votaria em políticos sérios, né? Os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos, todos os mentirosos, o destino deles é o lago de fogo que arde como enxofre. Essa é a segunda morte. Agora vai lá para Isaías 54. Isaías, agora até eu me confundi aqui. Isaías. Cante alegremente, mulher que não teve filhos. Alegre-se com uma canção feliz. Grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto. A abandonada terá mais filhos que a que mora com o marido, diz o Senhor. Aumente a sua tenda e estenda bem as cortinas da sua tenda e não faça economia nisso. Estique as cordas e finque as estacas. Em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Os seus filhos vão habitar novamente as cidades desertas e governar as nações que antes pertenciam aos seus inimigos. Não tenha medo, você não será mais envergonhada. A vergonha que você passou quando era jovem, as tristezas da sua viuvez serão completamente esquecidas. Você não será mais humilhada, porque o seu Criador será o seu marido. O Senhor, o Todo-Poderoso, é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é conhecido como Deus de toda a terra. O Senhor a chamará de volta, para que você que era uma mulher abandonada, triste e abatida de espírito, como uma mulher que casou jovem, foi abandonada pelo marido, diz o seu Deus. Eu a abandonei por um breve tempo, mas agora com um amor imenso, eu a receberei de volta. Num instante de ira, eu virei o rosto para você, mas agora com amor eterno, eu darei a você o meu cuidado e o meu carinho, diz o Senhor, o seu libertador. Como depois do dilúvio, no tempo de Noé, eu jurei nunca mais cobrir a terra com água, agora prometo nunca mais ficar irado contra você, nem tornar a castigá-la tão duramente. Os montes podem se retirar e as colinas podem desaparecer, mas nada pode separar você do meu amor eterno. Uau! A aliança que eu fiz com você de paz não pode ser quebrada. Uau! Diz o Senhor, o que tem compaixão de você. Essa mulher é a mesma de Apocalipse 21. Esse é o passado da antiga Jerusalém. E aquela é a nova Jerusalém. Isso era como Jerusalém era antes de Jesus resgatá-la. E lá em Apocalipse 21, é o retrato de como ela será. E quando nós cantamos sobre ser morada do Senhor, nós estamos falando dessa cidade que está sendo edificada, desse lugar que está sendo edificado. E o Senhor vai restaurar todas as coisas. Mas qual que é a profecia para cá? O que Deus colocou no meu coração, pastor Baltazar, é aquele versículo ali, que é bem conhecido, que está aqui em Isaías 54. Vou repetir de novo para você guardar. Isaías 54, 2. Aumente a sua tenda, estenda bem as cortinas da sua tenda, e não faça economia nisso. Estique as cordas e firme bem as estacas. Em breve você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. Eu creio que o Senhor vai virar uma chave para um tempo de multiplicação. Existe uma coisa chamada na igreja que a gente chama de efeito sanfona. Sabe o que é efeito sanfona? Uma igreja saudável, ela cresce e aí ela é peneirada. Se ela se mantém digna, fiel aos valores do Senhor Jesus, muitas aqueles peixes que vieram na rede vão escapar pelo furinho e ela diminui. Aí aquele povo que ficou, ele vai ser amadurecido no fogo, vai ser provado e aprovado.
E aí vem uma segunda leva e cresce de novo. E aí a peneira é feita de novo. E o mesmo processo se repete várias vezes. Isso é efeito sanfona. Mas a igreja que é fiel, ela vai crescendo e amadurecendo os seus membros. E cada membro amadurecido gera filhos maduros. Então no início, quando nós começamos a confiar no Senhor Jesus e ter um relacionamento profundo através da vida de oração, palavra, comunhão sincera. E quando eu falo comunhão, é bom destacar que comunhão não é comer pizza junto. Nós estamos caindo num erro. Tenho muito ouvido falar aí sobre a mesa, né? Ah, como é bom os irmãos à mesa. Vamos ter uma mesa de comunhão, vamos ter uma mesa profética. Mas a mesa não é o fim, a mesa é o meio. A mesa é o lugar onde você é levado para discutir, conferir as escrituras. As escrituras são o fim. Quando a igreja de Atos se reunia em Atos 2, 36 ao 37, aliás, Atos 2, 42 ao 47, ou Atos 4, 32 ao 37, e falavam que eles comiam juntos. Sabe por que eles ficavam comendo juntos? Para discutir as escrituras, conferir as escrituras e descobrir aonde eles estavam desalinhados e se alinhar à vontade de Deus. Então quando eu falo de comunhão, eu não falo só de fazer um piquenique, mas de estar junto para orar, estar junto para conferir as escrituras, estar junto assim, onde a gente está errando, o que a gente precisa ser transformado, aonde a gente precisa mudar. Sempre já parou para pensar que de todos os homens que Deus tinha para escolher para ser o apóstolo dos gentios, Ele escolheu Paulo, um cara metódico, sistemático e especialista na lei, criado numa das melhores escolas judaicas do Rabino Gamaliel, conhecido até hoje. Se você vai em Jerusalém, existe um legado dessa escola de Gamaliel. Será que foi à toa que Jesus escolheu esse cara? Claro que não. Por que ele escolheu um especialista? Por que ele não pegou mais um pescador? Porque ele sabia que na hora que ele revelasse a verdade para Paulo, Paulo ia conferir a verdade com as profecias da Torá. Ele ia falar: uau, eu descobri o Messias. Não tem como não ser ele. Ele tinha todos os argumentos, ele tinha todas as ferramentas, ele tinha toda a sabedoria, porque ele tinha o conhecimento, mas ele não tinha até aquele momento a revelação. Mas no momento que desceu a revelação, o conhecimento fez sentido. Conhecimento sem revelação não serve para nada. Mas revelação sem conhecimento não te leva a lugar nenhum também. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer aqui? E aí Paulo prega algo até hoje nós não alcançamos. Porque a epístola mais discutida e mal compreendida, que até Pedro fala que era difícil de compreender, a de Romanos, é um motivo de grandes discussões teológicas durante a história inteira. Nela Lutero tomou suas decisões, nela Calvino escreveu as suas institutas, nela outros irmãos se debruçaram. Mas ninguém conseguiu alcançar o que Paulo estava tentando dizer. Por quê? Porque não tinha uma revelação de onde Paulo tirou aquilo. Romanos foi escrito com base em Oséias. Paulo olhou para Oséias, e a partir de Oséias ele escreve Romanos. Para você entender Romanos, você precisa entender Oséias. Se você não entende o livro de Oséias, você não vai entender Romanos. O que isso tem a ver, Assis? A igreja do Senhor é a noiva do Senhor, que precisa ser submissa ao Senhor. E Efésios 5 diz que ele vai apresentar uma noiva para o seu pai, que é uma noiva imaculada, irrepreensível. Agora, o que é uma noiva imaculada, sem ruga? O que é? É uma noiva totalmente submissa. Agora me diga, nós podemos dizer que aqueles que se chamam de noiva de Cristo hoje é uma noiva submissa? Sim ou não? Mas a noiva submissa, ela está sendo cuidada. Lembra de Esther? Esther ficou sendo exibida até ela ser apresentada para o rei? Não, ela foi levada para onde? Para uma casa, ficou guardada lá quanto tempo? 1 ano.
sendo o que? Desintoxicada. Porque a rainha, a mulher, para se tornar rainha, ela tinha que ter uma dieta especial. Ela tinha que ser tratada de uma maneira especial. Ela tinha que comer coisas específicas. Ela devia ser preparada. E Esther foi preparada durante 1 ano. E se você pega o tempo em que aconteceu a festa da rainha Vastes com o rei, mais o tempo que o rei ficou sem esposa, e mais 1 ano que Esther ficou sendo preparada, você tem, sabe quantos anos? 7 anos. 3 anos e meio de festa. E no final da festa, Vastes não quis se apresentar. 2 anos e meio, o rei fica sem uma esposa. E daí ele fala assim: eu preciso de uma esposa. Vão procurar. Aí encontram Esther, ela fica 1 ano, dá 3 anos e meio. Quando fecha 7 anos, ela entra na presença do rei. Isso fala das bodas do Cordeiro. Mas isso indica para nós que a noiva de Cristo no último tempo vai ficar escondida, sendo embelezada até o dia em que ela vai ser apresentada para o noivo. Só que enquanto Esther estava lá se embelezando, escondida, sendo preparada, Vastes, mesmo sendo deposta do seu trono, continuava lá como a ex-rainha. E muitos, com certeza, continuavam seguindo Vasti, como se ela continuasse tendo a autoridade de quem um dia foi rainha. E essa igreja está por aí, também. Mas se nós queremos ser a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar nesse lugar de dependência total dEle, deixando Ele nos preparar, deixando Ele nos consumir com seu amor, deixando Ele nos cuidar. E eu creio que pela misericórdia do Senhor, em alguns lugares Deus está levantando comunidades remanescentes, lugares que vão guardar um povo fiel de verdade ao Senhor, um povo que não está atrás das bênçãos do Senhor, mas está desejando ser submissa ao seu marido, um povo que não quer só receber, um povo que quer relacionar. E eu creio, pastor, do fundo do meu coração, que Deus está chamando vocês para ser uma dessas comunidades remanescentes. A pergunta é: como nós vamos responder ao Senhor? Eu quero deixar esse desafio para você. Talvez na prática, muitas das coisas daquilo que eu estou falando hoje, você não consiga entender. Mas o que eu tenho que fazer então, Assis? Eu vou te falar 3 coisinhas básicas que você deve fazer. E a partir daí eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar, vai virar uma chave, vai se revelar para você de uma maneira muito mais profunda. Eu falo isso de experiência própria. E quando eu falar essas 3 coisinhas, você vai falar para ele: não, mas eu não quero uma coisa tão simples assim, eu quero uma coisa sofisticada. Porque nós temos essa mania de achar que a solução sempre é sofisticada, né? As 3 coisinhas são oração, leitura da palavra e comunhão. 3 coisinhas básicas. Só que não. Agora, 3 coisinhas. Oração, não com você no centro. Não é a oração da sanguessuga. Como é que é a oração da sanguessuga? Dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Não é essa a oração. É a oração do filho. Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Nós falamos: venha o teu reino, mas nós esquecemos dessa segunda parte. Para o reino vir, a vontade dele aqui na terra tem que ser feita na mesma proporção do que ela é feita lá no céu. Senão o reino não vem. O reino não vem porque a gente vai ficar: venha, venha, venha. O reino vem quando nós formos obedientes às coisas do céu. O céu é o padrão da terra. Então, para nós trazer o reino para a terra, a gente precisa conhecer o céu, porque o céu não é o nosso destino, o céu é a nossa origem.
Se eu não conheço da onde eu venho, eu não sei para onde eu vou. Eu preciso entender da onde eu vim, qual é a minha identidade espiritual, qual é o meu DNA. A próxima semana eu vou lançar um desafio para você. Fique perguntando todos os dias: Deus, como é o céu? Como é o céu? Me revela o céu. E se ele perguntar por quê, você fala assim: porque eu não posso fazer a tua vontade na terra como ela é no céu, se eu não conhecer o céu. Eu preciso ser um peregrino aqui. Eu preciso me acostumar a viver mais no céu do que na terra. Eu preciso desconectar o meu espírito do meu físico. Eu preciso deixar o meu espírito entrar nesses ambientes espirituais que são tão, qual é a palavra, Jesus? Literais, tão verdadeiro como essa Bíblia que você pode pegar. Aleluia. O nível de unção aumentou aqui agora. Você consegue perceber? É incrível, cara. E nós precisamos conhecer o céu. Então quando você for orar, coloque o céu no centro. Eu quero entender o céu. Eu quero entender a minha origem. Eu quero entender de onde eu vim. Eu quero entender a minha história, o meu legado. Como é que é isso? Quando você for ler a palavra, saiba que quem digere a palavra para você é o Espírito. Deixa eu falar uma coisa: se você é nascido do Espírito, não adianta. A pessoa que não é nascida do Espírito não vai conseguir entender a palavra, porque a carne não pode entender o que é espiritual, mas o homem espiritual consegue discernir todas as coisas e não é discernido por ninguém. Muitos de nós não conseguimos entender a Bíblia, porque nós não vamos lá sentar do lado do Espírito Santo e falar assim: Espírito, me ensina agora. Nós queremos entender por nós mesmos. Outro dia eu estava perguntando para ele: Espírito, como é que eu explico para as pessoas que não é um bicho de 7 cabeças entender a palavra? Aí o Espírito falou para mim assim: Assis, quando você vai tomar café da manhã, você fica falando lá, você mastiga o pão e fala assim: esôfago, faça o teu trabalho agora. Vai, esôfago, vai. Agora vai, estômago, é você. Vai, intestino, vai. Você fica assim? Você come e naturalmente o aparelho digestivo vai digerir tudo aquilo. Quando você come a palavra de Deus, o teu aparelho digestivo é o Espírito Santo. Ele vai digerir tudo, ele vai separar cada coisa no seu lugar, ele vai revelar para você. Mas você tem que ser nascido do Espírito. Então para com essa desculpa de falar assim: eu já li a Bíblia tantas vezes. Outra, a Bíblia não é revelada de acordo com a tua vontade. A Bíblia é revelada de acordo com a vontade do Pai. Cabe a você lê-la. No momento certo ele vai revelar para você a porção que você precisa, a medida perfeita daquilo que você precisa. Ou você acha que, por exemplo, eu que prego direto, eu fico com a Bíblia o tempo todo na minha cabeça. Às vezes eu erro, hoje de manhã errei, né? Erro. Porque é impossível você guardar tudo. Mas no momento em que você está inspirado pelo Espírito, o Espírito te lembra, traz a memória. Você está entendendo? Então é nessa perspectiva que eu tenho que manter essas 3 coisas: oração, comunhão e palavra. E eu quero encerrar falando só mais uma coisinha. Geralmente as pessoas chegam até mim para caminhar comigo com uma ideia de sucesso totalmente destoada da realidade. A maior parte das pessoas pensam que quando chegarem na Global, lá em Curitiba, né, o pastor Baltazar já foi algumas vezes lá, vai ter 2 querubins na porta, e eles vão pôr uma espada, e vai ter anjo voando. E não é isso. Ele chega lá, vê uma marcenaria velha, trabalhando, e a gente indo para a rua. Não é assim? Porque nós somos muito místicos, amado. Nós achamos que ser espiritual é ficar voando por aí, pondo a mão, as pessoas caindo. Ser espiritual é obedecer a Jesus e aos seus mandamentos. Isso é ser espiritual. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E eu gosto de dizer, esses 2 mandamentos que Jesus colocou como os principais, eles estão alinhados, eles estão juntos. Quando ele fala assim, primeiro mandamento:
amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma, e ao próximo como a si mesmo, ele está dizendo que com a mesma intensidade que eu amo a Deus, eu devo amar o próximo. Com toda a força, com todo o meu sentimento, com toda a minha alma. Vocês estão entendendo isso? Então, sucesso na vida espiritual não é avaliado da maneira que o mundo avalia. Eu falo para vocês, se nós sentássemos numa banca de júri para julgar se Jesus no final do ministério dele teve sucesso, nós ia dizer que não, morreu como um bandido, pendurado no pior tipo de condenação que tinha na época, que era a morte de cruz, né? A sua equipe debondou todo mundo, todos os covardes saíram correndo, não ficou nenhum. Nós vimos falar assim, Jesus foi um cara mal sucedido. Então, quando você começar a caminhar no Espírito, não espere e não avalie, e nem aceite que as pessoas te avaliem a partir do modelo que o mundo avalia o sucesso. O sucesso na vida espiritual é uma vida de obediência ao Senhor, independente dos resultados. Jonas não queria pregar para Nínive, porque ele sabia os resultados, ele não queria aqueles resultados. Se eu pregar, eu te conheço, Senhor, eles vão se arrepender e você vai abençoar a vida deles, e eles destruíram Israel, eu quero mais é que eles, pereçam. Irmãos, os dias são curtos. Eu gostaria de deixar essa palavra de encorajamento para os irmãos. Permaneçam no lugar de oração, permaneçam numa comunidade saudável. Não procurem uma comunidade inchada, mas uma comunidade saudável, uma comunidade que vocês estejam ombro a ombro, que são fiéis uns aos outros, que um ajuda o outro quando precisa. Isso é muito mais espiritual do que muita coisa que a gente pensa que é espiritual. Só você fazer faz uma prova, saia por aí nessas pessoas que vão de conferência em conferência e veja o tanto que muda a vida delas. Não muda. Agora, eu não estou falando que em conferência é ruim. Eu estou falando que não adianta nada você ficar pulando de lá para cá, tentando, é uma droga. Você vai lá se drogar para se sentir bem e depois você volta para o mesmo lugar. Igreja boa é igreja que cuida um do outro e que busca o Senhor de todo o coração. Não sabemos o que fazer, vamos orar. Como Daniel, 21 dias, até vinha a resposta. Se vier no 21º dia, paramos. Mas se demorar 3 anos, vamos orar 3 anos. Até que a gente tenha convicção que todo mundo está indo na mesma direção. Eu queria deixar essa palavra de encorajamento para essa igreja. Eu queria dizer, eu tenho sido abençoado por ver a transformação que o Senhor tem feito no coração desse pastor aqui. A gente estava compartilhando um pouquinho antes de vir para cá, as coisas que o Espírito tem feito na vida dele. E eu, de coração, eu me emociono. Porque é difícil ver um pastor que está caminhando há tanto tempo num sistema reconhecer que tem coisas que precisam ser mudadas. E o pastor Baltazar tem identificado nele um homem que está desejoso de conduzir uma comunidade que sirva ao Senhor, que obedeça ao Pai. E eu quero encorajá-los nessa noite. Continue nesse caminho. Continue nesse caminho. Os irmãos que me conhecem mais de perto sabem que eu vivo uma vida pela fé. Eu não tenho contrato, não tenho empregador, mas eu não vivo mal. Eu não fico buscando casa, carro, mas eu tenho 2 carros. Moro numa casa gigante, né, pastor? Já fiz uma escola lá na minha casa para 47 pessoas, 25 dormindo lá, morando lá. Não me falta nada. Sabe por quê? A minha prioridade é tentar obedecer ao Senhor, obedecer ao Pai. Os recursos, bondade e misericórdia me seguirão pelo caminho. Amém, amados? Eu queria orar com vocês.
Queria que você se colocasse em pé. E eu quero fazer uma oração. Quero que você que quer, a primeira oração, você que quer responder em obediência a esse chamado de ser a noiva do Messias, a noiva que permanece, a noiva que se renuncia a si mesmo. Você quer viver essa verdade? Coloca a mão no seu coração. E nós vamos clamar, porque só o Espírito pode nos dar essa capacidade. Nós não conseguimos por nós mesmos. Senhor, eu quero orar aqui por essa comunidade, Pai, porque há tanta falsidade, tanta noiva falsa, e nós não queremos julgar ninguém, Senhor, de maneira pontual, mas o espírito da apostasia tem trabalhado nesses dias, e o amor de muitos tem se esfriado, e a tua palavra diz que você não abreviasse esses dias, nem os santos se salvariam. Tamanho seria o engano do espírito enganador, do anticristo. E eu oro nessa noite, Jesus, para que você preserve essa comunidade num lugar de obediência e fidelidade ao Senhor. Eu oro, Pai, para que você traga revelação, justiça, santidade, de maneira que essa comunidade cresça em conhecimento do Senhor, se aprofunde nesse relacionamento de oração. Eu oro para que você ateie um fogo de oração nas irmãs e nos irmãos aqui, e que possam ter famílias de oração, casas de oração, reuniões poderosas de oração. Eu oro por espírito de revelação e sabedoria. Quando eles se debruçarem na sua palavra, salte sobre os olhos dele a verdade escondida por trás de cada palavra, e que eles sejam cheios do Espírito. Repatonecanda caixorena gás. Anustei macanto ideira e cantaramagaço ine. Nós liberamos essa palavra diante do Senhor. Separa aqueles que você escolheu. Separa aqueles que você escolheu e cria uma comunidade remanescente de homens e mulheres dedicadas ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Amém. Eu quero perguntar se tem alguém doente aqui, ou que tem alguém doente em casa. Quero orar pelos enfermos. Tem alguém que precisa de oração por alguma enfermidade? Vem aqui na frente. Vou pedir ajuda para o pastor para ungir essas pessoas. Por que eu faço isso? Todas as vezes que Jesus ia no lugar, ele fazia duas coisas. Ele ensinava e ele orava pelos enfermos. E eu acabei de falar que Jesus continua sendo o mesmo. Então ele continua curando do mesmo jeito que ele sempre curou. E a Bíblia diz assim: está entre vós alguém doente? Chame os líderes da igreja, unjam com óleo, perdoe os pecados, e eles serão sarados. Senhor, nós como igreja, estenda sua mão para cá, você que ficou no banco. Nós como igreja perdoamos os pecados uns dos outros, perdoamos os pecados dos nossos irmãos, declaramos perdão sobre toda culpa, perdão sobre toda condenação, e liberamos a cura agora, Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach, o Messias, atinja cada corpo agora com cura. Não importa se é uma cura pequena ou grande, se é um milagre ou não, cumpre o que você prometeu. Se nós somos a sua igreja, cumpre o que você prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Divisor de água. Já viu aquele negócio, aquele programa, o antes e o depois? A menina vai lá no cabeleireiro e fala: nossa, não é a mesma. Ficou bonita, cortou o cabelo, pintou a unha, fez uma maquiagem, ficou linda. O antes e o depois, tenha certeza, a sua vida espiritual vai ser o antes e o depois. Aquele que quiser entrar nesse propósito, vai ter o antes e o depois. Amém? Nós vamos passar agora, você pode vir buscar o vinho, pegar o pão e o cálice,
E nós vamos cear junto. Pode vir. Aleluia. Pode vir pegar o pão. Aleluia. Peguei. Esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Ele pegou o pão e partiu. Esse é meu corpo. Senhor, eu consagro esse pão. Essas vidas que vão participar, ó Pai, dessa Santa Ceia. O mês da mudança. Uma nova história, um novo tempo dessa igreja. Haverá sentido sim de tudo que nós estamos fazendo. Das pelejas, no campo espiritual, do aprendizado. Sim, Senhor. Ao participar desse pão, Pai, nós renovamos a nossa aliança contigo, porque nós queremos no mais profundo. Sim, Jesus, nós não queremos mais ficar no raso. Nós queremos entrar no mais profundo. E ali permanecer, não queremos voltar na praia de novo. Queremos permanecer, Senhor, no mais profundo. Renovamos a nossa aliança contigo, Pai. Consagramos esse pão, em nome de Jesus. Esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comei todos em nome de Jesus. Aleluia. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica. Você não pode viver sem Jesus. Sem Jesus não dá. Oribalabacharabacandaraia. Oridecandarabasuriandarabacharaias. Bendito é o teu nome, Senhor. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Raneabasarabacharaias. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Você vai beber em memória de Jesus. Não foi em vão o que ele fez na cruz. Não foi em vão. Senhor, nós renovamos nossa aliança contigo, Pai. Dessas palavras maravilhosas de ontem, de hoje, do fruto de hoje, Senhor, dessa palavra que não para de arder em nosso coração. Sim, Senhor, ao tomar desse cálice, ó Pai, a nossa aliança, o Novo Testamento do Teu sangue, faça sentido em nós, ó Pai. Aquele que está fraco, fique forte. Sim, Senhor, aquele que está sem entendimento, que abra o entendimento espiritual. Orabaxarabarabacana. Nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Bebei todos. Glória a Deus, aleluia. Dê a mão para o seu irmão do lado. Santo é teu nome, e vamos Jesus. Orar. Nós te louvamos, Pai. Oh, glória, glória a Deus. Santo és tu, ó Pai. Sim. Oh, Jesus. Tu és adorado aqui, Adore ao Pai. Senhor, igreja. Nós adoramos a Ti. Adore ao Senhor. Diga o quanto você o ama. Nós amamos a Ti, que Pai. Que você não pode viver sem Ele. Declare seu amor a Ele. Ora, Santo, a aliança tu és, está Pai. Renovada. Nesse momento que renovamos a nossa aliança. A sua aliança foi renovada nessa Aleluia. noite. Sim, foi renovada. Santo. Sim. Ó Deus, abençoe esse irmão, essa irmã, Pai. Nós aproveitamos para fazer o clamor, sim, Senhor. Jesus. Nós clamamos sim, a Senhor Ti, amado, Pai. o clamor, ó Pai, nós pelas clamamos vidas. a Ti, Senhor. Que Tu Nesse possa estar, dia. Senhor Jesus, nos abençoando, Pai. Abrindo as portas que devem ser abertas, Senhor. E fechando o que for laço, Pai. Ó Deus, que a bênção na prosperidade
sejam Nós sobre os clamamos, teus filhos, pela Senhor. vida, Que eles Senhor. sejam abençoados em tudo, Nós Pai. clamamos No pelo trabalho lar, de Senhor. cada um, Pai. Oh, Deus, os negócios que vão essa fazer, palavra que possa eles arder sejam nos abençoados corações. por Ti, Pai. Ó Deus, que Vai vidas abençoando o possam ter Teu povo, intimidade Jesus. contigo. Vai, Jesus, dando a bênção Toca nessa completa, mulher, Pai. toca nesse homem, Deus ó Pai. vai tocando Toca nessa nas vida, vidas, nessa hora, que Senhor. todos sintam a Toca tua nesse presença, coração agora, Senhor. derrama da tua graça. A tua graça, derrama, comunhão do Senhor, teu do teu Espírito poder, Senhor. Santo, Pai. Visita Vai, essa vida, Deus. Senhor. Derrama do teu azeite. Sim, Senhor, toca nessa vida Santo, agora. toca, Desperta, ó Pai. Toca e Desperta quem dorme, desperta. Senhor. Desperta agora, Pai. Desperta as vidas agora, Pai. Desperta, Pai. Desperta, desperta. Desperta, desperta, Jesus. Toca lá, batalha lá, Santo, 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 bendito seja o nome do santo, Senhor. santo, santo, santo. Aleluia, aleluia. Derrama, Senhor, derrama, Aleluia. Senhor, derrama da tua Aleluia. azeite. Derrama Aleluia. da tua graça. Derrama, Aleluia. Senhor, nessa Oh, noite, ó Rebecanda lá, Pai. Derrama batalha do teu lá. Santo Espírito. Oh, Rebecanda lá, Batiza, Senhor, batalha. com seu Espírito Oh, Rebecanda Santo. lá, Renova batalha. esse coração. Oh, Rebecanda Renova essa lá, mulher. batalha. Renova esse homem, Ele ó Pai. machu, Rebecanda lá. Oh, Visita, Rebecanda Senhor. lá, batalha. Visita o lar. Visita, Senhor, essa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, Vem, santo, Senhor. santo. Ore, Santo é o Senhor. Alabaxerebecanda. Alabaraialabaraiala. Seja Aleluia, edificado, seja aleluia. edificado. Se Aleluia. edifique, se Aleluia. edifique. Se edifique. Aleluia. Oh, ore, falabaxarabarabaraias. Alabaxerebecanda Ore, alaba. balabasurede, Oh, Rebecanda alabada. Santo, santo. Clamamos a Santo é Ti, o teu Pai. nome. Clamamos Ora, a Ti, balabaxá. Pai. Sim, Clamamos Senhor. a Ti, Jesus. Sim, Senhor. Clamamos a Ti, Ore, Pai. rabacanda, Só Tu pode nos rabaxarai. ajudar, Vem, Pai. Senhor. Alabadá. decanda, Ajuda rabaxá. cada um, Pai. Derrama, Ajuda Senhor. os Teus filhos, Enche Pai. esse vaso, Ajuda, Senhor. Pai. Enche esse vaso, Erebecanda Senhor. alabadá. Enche esse vaso Oh, com teu azeite, Rebecanda Senhor. alabadá. Enche, Santo, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Te Senhor. louvamos, te exaltamos, Senhor, por esse culto. Santo é o Senhor. Por essa santa ceia, por essa palavra edificante, Sim, Jesus. pelo que o Senhor trabalhou Nós em nossas agradecemos, vidas, Pai. Senhor. Louvado Pelo seja renovo, Senhor, da nosso entendimento, pelo renovo da nossa alma, Sim, pelo Pai. renovo que o Senhor fez em Sim, nosso Jesus. coração. Sim, Te Senhor. louvamos, Dá ó Pai. uma semana de bênção, Te uma louvamos. semana de vitória, Te louvamos. guardando os teus filhos ao voltar Sim, para Pai. casa, Senhor. Livra dos ladrões, Sim, livra Pai. da bala Protege. perdida. Protege Guarde e cada um, protege Pai. teus filhos. Deus, Sim, eu oro Jesus. pela casa dos teus filhos, Pai. Põe teus anjos. Ó Deus, abençoa esse lar. Não deixa faltar o pão sobre a mesa. Livra da delegacia, livra dos hospitais. Sim, abençoa Jesus. essa casa, Senhor. Abençoa Guarda o todos filho, nós. guarda a filha, Senhor. Abençoa esse cômodo, essa sala, esse corredor, Sim, essa Jesus. casa, ó Pai. Que as pessoas ao entrar na casa do teus filhos possam sentir a paz. A Aleluia. paz do Senhor. Sim, Meu Jesus. Deus, nós pedimos e te agradecemos e te louvamos e te exaltamos. Sim, em ó Pai. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Diga, eu recebo Eu recebo essa palavra esta palavra. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te amar.